Amanhã nós temos a imensa alegria de receber aqui em nossa casa, nos trazendo a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita, o companheiro de jornada espírita, o Sâncio Novelli, da cidade de Valentim Gentil, lá da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Uma casa que estávamos até conversando, a gente conhece, uma belezura de casa, um trabalho ativo, muito bom, e hoje ele deixou lá suas atividades, empreendeu uma pequena viagem, mas é uma viagem, para vir nos trazer aqui a mensagem desta manhã. Então, vamos acolher o Sâncio, com as vibrações amoráveis, para que a mensagem que ele escolheu chegue até nós com muita clareza, e aquela que nós estamos necessitando ouvir. Bom dia a todos. É com grande honra e satisfação que nós estamos aqui já pela segunda vez, Tivemos aqui, acho que foi em 2023. O juiz encarou um homem que acabara de disparar contra o presidente egípcio, Sadat, e perguntou em tom sereno: por que você o matou? O silêncio foi geral na sala. Ele respondeu: porque ele era seglar. O juiz perguntou: o que é seglar? Ele parou, respirou fundo. Não sei, disse. Numa segunda sala, no fórum, estava tendo um outro julgamento. E o juiz perguntou para esse réu, que por que ele tinha assassinado o escritor Mustafá. Ele respondeu, porque ele escreveu um romance contra a religião. Aí o juiz perguntou: você leu o livro? Ele disse: não. Em uma terceira sala, mais um julgamento, e o acusado havia matado um intelectual. O juiz perguntou para o réu: por que você o matou? Ele respondeu: porque ele não tinha fé. Aí ele respondeu: mas como você sabe que ele não tinha fé? Porque estava escrito nos livros dele. Aí o juiz retornou a pergunta: qual livro? Ele ficou num silêncio total e disse: eu não sei ler e nem escrever. Nós podemos ver nesses 3 episódios, nesses 3 julgamentos, que houve 3 mortes. Num mesmo padrão, numa mesma situação. Notávamos que as pessoas matavam-se por ideias que não entendiam. Condenava-se por palavras que jamais foram lidas. E odiavam por conceitos que sequer sabiam definir. Aí nós vamos perguntar, não era uma convicção, era uma repetição. Não era fé, era ego. Não era certeza, era uma obediência cega. Aí nós vemos que a violência não nasce do pensamento, nasce da ausência do pensamento.
O ódio não se espalha pelo conhecimento, ele floresce onde o conhecimento não chega. Toda vez que uma sociedade se afasta, se afasta do conhecimento, os indivíduos fazem as coisas cega, Quando você se abdica de educar e não produz, e produz apenas a ignorância, a paz, o ser humano, ele passa a ser não um ser humano, mas um indivíduo como se fosse uma bomba, Então, esse é o custo que a ignorância traz para as pessoas que não queiram buscar o conhecimento. E a missão nossa hoje é trazer assim um pouco mais de conhecimento em relação às famílias. Ultimamente temos visto que o sistema está destruindo as famílias num modo geral. Nós vemos pelas mídias sociais, ultimamente foi em Minas, se eu não me engano, o pai matou os 2 filhos. Por quê? Descobriu que a mãe estava traindo ele. E se suicidou. Matou os 2 filhos e se suicidou. Nós vemos que a atual situação hoje, o sistema quer realmente destruir os lares de todos. Aí nós vamos na questão 774 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec, ele pergunta aos espíritos: a família é uma instituição natural? Os espíritos responderam: sim, a vida em família é uma condição essencial para o progresso humano, sendo a base para o desenvolvimento da virtude social. Questão 774 do Livro dos Espíritos. A questão 775 vem dizer o seguinte: qual o resultado do relaxamento dos laços familiares para a sociedade? Qual é esse resultado? Os espíritos responderam: leva à desordem social e ao recrudescimento do egoísmo, enquanto seu fortalecimento promove a paz e a harmonia, sendo o reflexo dos lares no coletivo. Nós podemos ver aí que a missão de educar, cuidar e instruir vem dos laços de família, Vem da base. Se essa base está sendo destruída, o que nós estamos criando? Gerações de pessoas ignorantes, que não têm conhecimento. E quando nós deixamos de conhecer, nós entramos naquele automatismo. Pediram para mim fazer isso e eu tenho que fazer. Aí nós vamos ver os 3 casos de início da nossa história. Pediram para mim fazer e eu fiz. Quando você não faz aquilo que você não conhece, você tem que parar um pouco, pensar: opa, será que isso eu estou fazendo a coisa corretamente? O que eu quero para mim, eu não vou desejar para o meu próximo?
Então, educar é diferente de cuidar, e cuidar é diferente de instruir. A diferença de instruir foca na transmissão de conhecimentos e habilidades práticas. Eu, por exemplo, sou um artesão e tenho uma habilidade. Se eu quero passar isso para alguém, para o meu filho, para uma pessoa, eu vou instruir como que é o processo de fazer isso, fazer aquilo, né? Já o cuidar, todo mundo pode cuidar. Nós podemos ter uma babá para educar, para cuidar do nosso filho, nas pequenos detalhes, na troca de roupa, de um banho, de uma fralda, mas a mãe que realmente que vai amamentá-lo, ela que tem o seio, o leite, o amor para poder passar para aquele filho. E o educar vem em casa, vem nas regras, nas disciplinas que nós temos que passar para os nossos rebentos. Não sei se vocês já ouviram falar, quando foi nos proposto a nascermos aqui nesse planeta, todos nós temos uma ficha corrida lá. Nós programamos como nós iríamos nascer aqui na Terra. Nós somos muito privilegiados, porque Deus gosta muito de nós. Ele nos dá o livre-arbítrio, a vontade de escolha. Nós escolhemos essas situações que nós estamos passando hoje, porém, Ele nos dá o esquecimento, né? Porque já pensou se nós lembrássemos o que nós fizemos em vidas passadas, talvez nós não suportaríamos essa situação de que vivemos hoje. Então, todos nós assumimos um compromisso de ter um rebento, de ter alguém para cuidar, né, como provação ou como missão. E se chegarmos aqui, falharmos, ao retornarmos, como que vamos retornar? Tinha cumprido algo e não fiz corretamente, né? Então a família é o berço aonde nós vamos aparar todas as arestas, todos os problemas que tivemos no passado. A família é aquele ser que está ali para juntos cumprir o compromisso assumido no plano espiritual. E se nós deixarmos destruir essa família, que tipo de pessoas nós vamos colocar na sociedade? Que tipos de pessoas que nós vamos deixar aí na atual situação que vive o nosso planeta hoje? Não sei se vocês têm conhecimento, mas tem locais no nosso planeta que pessoas ainda não conhecem nem quem é Jesus. Tem situações que as pessoas pegam os seus filhos e vendem 5, 6 anos para pessoas idosas, né? Locais do planeta aí, que são situações que a gente nem imagina o que acontece. Eu vivi um período fora do estado de São Paulo. Eu falo aqui que o estado de São Paulo e a nossa região, se nós fizermos um paralelo assim, ó, São José do Rio Preto até a barranca do rio, que é o Tietê, e São José do Rio Preto até o Rio Paraná aqui, ó, e descer até Santa Fé do Sul, eu falo que isso aqui é o paraíso. Esse local eu considero como um paraíso, porque eu conheci vários locais que não tem o que aqui tem. Aqui nós temos tudo. Nós temos água, nós temos
cidade bem planejada, nós temos saúde, por mais difícil que seja, mas tem. Nós vamos aqui em Jales, tem o Hospital do Câncer. Você vai em Pereira Barretos, tem um monstro do Hospital do Câncer. Vai em Votuporanga, tem o UAMI que atende 24 horas quase. Aqui em Fernandópolis eu sei que tem a Santa Casa, que tem muito. Então nós temos tudo. Saímos dessa área aqui, nós não vamos encontrar quase nada. Não tem estrada, não tem nada. Então, muitas vezes nós ficamos aqui e achamos que está ruim. Não está. Mas nós temos que analisar que isso porque as nossas famílias estão sendo ainda preservadas. Estamos cuidando. Quando você cuida, você tem resultado. Eu falo de experiência própria. Eu tenho um filho e esse meu filho está hoje, vai fazer 35 anos. Quando eu falei 3 vezes com meu filho nesse período de 35 anos. Cuidei, passando os preceitos que todo mundo tem que passar, que todo mundo tem que educar. Nunca bati nele, mas sempre com rigidez e disciplina. Que é isso que os nossos filhos precisam, disciplina, amor e disciplina. E nesse período, 3 vezes que eu conversei com ele, por incrível que pareça, 3 anos atrás eu tive um feedback, eu tive uma resposta. Foi quando ele me disse que, pai, eu vou cuidar da minha filha nos mesmos preceitos que você me educou. Isso para a gente é uma satisfação muito grande, né? Então eu digo, quando você planta aquela sementinha com amor, com carinho, ela vai fluir lá na frente, né? E só que infelizmente nós somos muito imediatistas, nós queremos que a coisa aconteça rápido e não. Nós temos que esperar o tempo e amadurecer, né? Eu não estou aqui hoje querendo ensinar ninguém a cuidar de filhos, mas a doutrina espírita, ela vem nos trazer, ela vem nos dar assim um amparo tão grande de como nós devemos proceder, como nós devemos fazer, né? Essa doutrina, ela nos traz uma luz do esclarecimento tão grande que nós podemos assim colocar em prática, que vai surtir efeito, vai dar resultado. Então nós vimos que educar, instruir e cuidar tem as suas diferenças. E isso nós temos que estar ciente, tá? A inversão, por que nós estamos dizendo isso? Porque a inversão de valores, a inversão de situações que nós estamos vivendo hoje, está muito complicada. A gente não quer amedrontá-los, mas quer que fique uma pulguinha atrás da orelha e fala, opa, o que está acontecendo aqui hoje nos nossos lares, né? Por que nosso filho chega a tal hora? O que está pegando? Por que ele está agindo dessa forma? Nós temos que conversar, porque queira ou não, quando começa a acontecer essa situação, é porque está tendo algum distúrbio dentro dos nossos lares. Quando o nosso filho parte para um vício de uma droga, ou de uma prostituição, ou algo assim, está tendo um transtorno dentro do nosso lar. Quando você trata aquele indivíduo com amor, com boa vontade, dando disciplina, pedindo para seguir regras, que enquanto você estiver sustentando, o direito é seu. Você que tem que estar no comando. Não deixar acontecer essas atrocidades que vêm acontecendo ultimamente, né? Filho batendo em pai,
filho abandonando a família, mas temos que analisar que nós somos o culpado por isso. Nós somos os autores dos nossos atos e das nossas ações. Se encontra nessa situação porque fomos nós que plantamos aquilo que nós estamos colhendo. Somos conhecedores que até os 7 anos nós conseguimos moldá-los, todos, até os 7 anos. A partir dos 7 anos, o espírito começa a ter a sua personalidade própria. E aí se torna um pouco mais difícil. Mas, educando e disciplinando com amor, nós conseguimos mudar montanha. O amor, vocês não têm noção do que ele faz. Um bom dia e uma boa tarde, vocês não têm noção do que abre portas. Você tratar o ser humano com respeito, com dignidade, muda-se tudo. Até o animal, quando você trata com amor, com respeito, ele muda de situação. Porque um ser humano que tem inteligência não vai ser melhor. Né? Então cabe a nós que estamos aqui hoje, que nós cumprir a nossa ficha no plano espiritual. Começarmos a observar como estamos vivendo. Chegar na frente do espelho e perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero para a minha vida? Não importa que nós estejamos já com 70, com 60, com 15, com 20, não importa. Nós temos que ter essa pergunta: o que eu quero de mim? O que eu quero nesse momento para a minha família? Eu quero que continue nessa situação? Eu quero que algo melhor? É como um exercício. Como nós temos que exercitar o nosso corpo para mantê-lo em forma, esse processo é dia a dia. É o hoje de manhã eu quero algo bom. Então eu vou tratar todos com amor, começar a mudar hábitos, que é difícil mudar hábitos, porque vem de gerações passadas, né? Vem de pai, meu pai era assim, minha mãe era assim, e eu vou ser assim. Não, nós temos que ver, como no vídeo digo no começo, instruirmos. João 8,32, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. É assim que funciona a situação. E aí nós vamos conseguindo, destruir não vamos conseguir, nós vamos minando o sistema. Nós vamos conseguir ir mudando, porque cada um tem o livre-arbítrio, e tem muitos que não vão aderir a essa situação. Muitos vão achar que ele está certo. E essas pessoas nós temos que aceitar. A partir do momento que você se conhece, você vai conhecer, entender que o meu próximo não tem o mesmo conhecimento que eu tenho, né? Você tem que entender isso, que aquela pessoa que está ao seu lado, ela não tem o mesmo conhecimento que você tem, porque todos nós somos diferentes um do outro, todos nós temos um grau de evolução espiritual. E aí, quando nós entendermos isso, o nosso planeta vai realmente começar a mudar de prova e expiação para regeneração. Então, cabe a cada um fazer a sua parte e começar a plantar. Mas eu sou o único, eu sou uma pessoa só. Comece por você. Eu vi um vídeo esses dias na rede social, num local nos Estados Unidos. Tem aquelas pessoas que vão para o campo, vão querer
limpar a mente, né? E estava lá uma pessoa só dançando. Só uma pessoa dançando na frente. E um monte de pessoas atrás, olhando. Ele começou a dançar e pular. Daqui a pouco o outro foi lá e começou a dançar também. Vocês não têm noção do que uma pessoa faz em determinado local, quando ele realmente quer o bem dos outros. Muda-se conceito, muda-se situações, muda-se tudo quando o amor prevalece. Ele conseguiu arrebanhar em coisas de meia hora, quase todo mundo que estava ali começaram a dançar. Então nós achamos que só eu não vou surtir efeito? Vai. Comece pelos lares, aqueles que estão mais próximos de nós, que a família é realmente o berço da sociedade. A questão 775 do Livro dos Espíritos, né? Quando essa família ela é desmantelada, a sociedade também será desmantelada. Os pais que pautuam sua vida nos exemplos de amor, de solicitude, de renúncia, de amparo, de convivência amiga, harmonizam o lar e conseguem formar consciências éticas, porque estão trabalhando e educando moral do seu filho. Então, os pais que conseguirem trabalhar isso com exemplos, com o seu próprio exemplo, né? O pai e mãe, quando eu falo pais, é pai e mãe, dando o exemplo de como você é respeitando o seu próximo, você vai conseguir obter o resultado como eu obti com meu próprio filho, quando ele me deu o feedback, depois de 30 e tantos anos. Aquilo para mim foi espantoso. A mulher olhou para mim, minha esposa olhou para mim e falou, nossa. Falei, então, o que nós fizemos no passado surtiu efeito depois de 30 anos. Os filhos não querem intolerância, amargura, violência, autoritarismo, nem liberdade excessivas. Querem amor e bons exemplos. Quando você faz isso, você começa a praticar isso, aquele indivíduo entende e muda. Em suma, a missão educativa da família na visão espírita é um compromisso sagrado de auxiliar o progresso dos espíritos que compõem a transformação de um lar em um ambiente de união, aprendizado, desenvolvimento e virtude cristã. A doutrina espírita ela vem nos trazer esse embasamento, para que nós consigamos cumprir com o nosso objetivo, educar aquele ser que até então, em vidas passadas, poderia estar extraviados, né? E sermos felizes, né? Porque aí nós vamos cumprir com o nosso objetivo. Nós vamos sair daqui bem melhor do que quando chegamos. Porque somos conhecedores que daqui nós não vamos levar nada. Caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar sequer esse corpo. Nós vamos levar somente aquilo que nós conseguimos instruir espiritualmente e moralmente, né? Então fica aí o nosso alerta. Não é muito distante aí para conseguir isso. Isso são situações que nós passarmos a exercitar no nosso cotidiano, no dia a dia, e mudar-se hábitos que até então muitos de nós não nos conhecemos, né? Como eu disse, chega na frente do espelho e pergunta quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta. Por que eu estive aqui?
eu tenho esse defeito, eu tenho esse outro. A partir desse momento que você começa a entender isso, que você já tem defeito, porque ninguém aqui é perfeito, todos nós estamos aqui porque nós precisamos estarmos aqui. E aí vai perceber que começa a mudar o ambiente de trabalho, lares, começa a mudar tudo, com o respeito, com a educação e com o amor ao nosso próximo. O que eu não quero para mim, eu não vou desejar para o meu próximo. Fica aí esse alerta para que nós possamos, no nosso dia a dia, lembrar, o cidadão lá um dia falou isso, quem sabe, né? Quem sabe eu consiga plantar uma sementinha no coração de alguém. Isso para mim já será uma grande vantagem. Muito obrigado por estar aqui, agradeço a oportunidade de vocês estarem me ouvindo, e mais uma vez, não estou aqui para mudar como educar seus filhos, não. Nós estamos como um alerta, como algo que nós temos que estar sempre ciente e escutando, para que possamos talvez lembrar, de como nós devemos trilhar o nosso caminho. Muito obrigado a todos.